Boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Que seja uma noite de paz, de alegria, que a gente possa sentir a vibração que aqui já se faz presente de uma festa espiritual. Então nós não poderíamos deixar de iniciar sem antes agradecer pelo convite para podermos participar dessa festa, na pessoa do Beto, que nos estendeu o convite, e aproveitar também para parabenizar a casa pelos 20 anos recém-completados. Ficam aqui os nossos votos de que venham muitos anos mais de trabalho, de estudo, de aprendizado, à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina consoladora do Espiritismo. Temos aqui muitos amigos queridos e sentimos-nos realmente honrados em poder participar desse momento, deixando aqui as nossas vibrações de carinho, as reflexões que pretendemos compartilhar, até como uma retribuição já pelo carinho que temos recebido. E dada a circunstância dos 20 anos da casa, desse momento especial, o Beto nos pediu então que nós conversássemos sobre uma figura muito conhecida na história do cristianismo, dentro da história do Evangelho, da mensagem de Jesus. Figura essa que está vinculada a esta casa, não pelo mesmo nome, mas se trata do mesmo Espírito, em outro momento, em outra encarnação. Estamos a falar de Francisco de Assis, que no pretérito foi, como nós sabemos pelo Espiritismo, a figura de João o Evangelista, um dos apóstolos de Jesus, Nós temos até um livro muito conhecido no meio espírita, chamado Francisco de Assis, do Espírito Miramês, em que ele conta a trajetória desse espírito. No início ele fala um pouco da vida dele como João e depois desenvolve todo um estudo ali, nos traz muitas informações, uma biografia mesmo da vida e da trajetória de Francisco de Assis. Então nós temos essa referência que nos faz essa conexão entre essas duas personalidades, essas duas existências de um mesmo espírito, mas teremos também aí outras fontes na doutrina espírita que vão nos trazer essa informação. Isso é interessante porque nos permite ampliar o estudo em torno desse espírito e da tarefa, da missão que vem cumprindo juntamente a Jesus e no Evangelho, na seara do Evangelho, desde aqueles tempos, quando o Senhor aqui esteve, quando se iniciou neste plano, neste mundo, o projeto da implantação do reino de Deus por meio do Evangelho de Jesus. Então nós vamos conversar um pouco nesta noite a respeito dessa outra encarnação de Francisco de Assis. Certamente aqui vocês já puderam ouvir por várias vezes, vários expositores já trouxeram aqui reflexões e contribuições em torno da vida daquele que foi chamado ali o Sol, o pequeno Sol da Idade Média, porque foi realmente um espírito muito grandioso na sua exemplificação do Evangelho. Francisco de Assis foi, digamos assim, uma imitação de Cristo, tal a grandeza do seu testemunho, a ponto de ser considerado quase que como por alguns um pequeno Cristo mesmo, Ainda não comparável à grandeza do sol moral da humanidade, que é Jesus, mas um daqueles que melhor pôde refleti-lo em termos de aplicação e de vivência do Evangelho, em especial no contexto em que ele viveu, um contexto muito difícil, A Inquisição ali surgindo, as cruzadas, então um momento muito difícil para a história da humanidade, principalmente do cristianismo, e justamente por isso Jesus envia aquele grande apóstolo, aquele grande servidor seu, que outrora havia sido também tão importante. Nós vamos nos deter hoje mais na encarnação dele como João. Claro que vocês aí já poderão ir fazendo as devidas conexões, E esse é um estudo interessante que o Espiritismo nos permite, quando a gente consegue olhar para a trajetória do espírito, uma visão mais panorâmica. É muito interessante a gente poder compreender o que de fato é evolução, como que certas posturas numa existência repercutem numa próxima, se aperfeiçoam ainda mais numa próxima. É um estudo mesmo fascinante que a doutrina espírita nos permite. Mas, em falando de João, nós procuramos aqui nessa noite não nos deter, nós procuraremos não nos deter somente numa análise biográfica.
seria um estudo interessante, uma análise biográfica com as informações que nós temos. Não são muitas as fontes, assim, além do próprio Evangelho que nós teríamos sobre João. Citamos lá o livro de Miramês, nós teríamos algumas referências adicionais sobre a vida e a trajetória de João no livro Paulo Estevão. Por várias vezes, Emmanuel vai falar onde João esteve, o que ele estava fazendo, em quais regiões ele atuou. Então a gente vê algumas outras informações ali muito interessantes e até então inéditas, mas basicamente essas serão as fontes que nós teremos, além das mensagens de Humberto de Campos no livro Boa Nova, ou mensagens esparsas em outros livros seus, em que ele vai nos trazer alguns dos bastidores do Evangelho, alguns diálogos entre Jesus, João, outros dos apóstolos, dos primeiros discípulos. A gente vai ter esse conjunto de referências. Não são muitas as referências, mas já são bastante enriquecedoras. Essa é uma das grandes bênçãos ou contribuições do Espiritismo, porque nos permite acessar muitas e muitas informações que não estão propriamente no Evangelho, permitindo-nos assim ter aquela sensação de que a gente está participando do que foram aqueles momentos tão especiais para a história da humanidade. E a doutrina espírita, especialmente o grande cronista do Evangelho, que é Humberto de Campos, irmão X, nos permite imergirmos nesses bastidores do Evangelho e, por exemplo, participarmos ali da última ceia entre Jesus e os discípulos, ou daqueles momentos singelos, mas tão preciosos, na casinha de Simão Pedro, quando Jesus conversava com Pedro e com os primeiros dos seus colaboradores, momentos muito especiais, trazidos de maneira tão bela e tão tocante por aquele que tem a habilidade da pena, e que, naturalmente, se prestam ou têm o objetivo de nos tocar o coração, de nos fazer mais próximos do Evangelho, de nos sentirmos realmente mais parte desse processo, ou convidados, pelo menos, ao banquete da Boa Nova, ou essa caravana que lá atrás se iniciou. Então, quem quiser se aprofundar mais sobre a vida de João, fica aí a sugestão sobre essas referências. O livro já citado, de Miramês, Paulo Estevão, Boa Nova e algumas outras mensagens de Humberto de Campos. Mas o nosso enfoque aqui vai ser tentarmos trazer algumas curiosidades, alguns pontos assim capitais, pelo menos na nossa perspectiva, sobre a atuação de João naqueles tempos, enquanto evangelista, inclusive. Como nós sabemos, não só foi ele um dos primeiros 12, mas também foi um daqueles que escreveu um dos evangelhos, Os textos que chegaram até nós e que compõem o chamado Novo Testamento, tem lá na sua sequência o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, depois nós temos o Evangelho de João. Aí vem o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Começam-se então as epístolas paulinas, depois nós temos as epístolas de Pedro, epístolas de João e outras epístolas, chamadas epístolas universais. E aí o Novo Testamento vai culminar então com o livro de Apocalipse, que também é de autoria de João. Então ele escreve 2 livros que compõem o Novo Testamento, e 2 livros assim muito importantes, livros extensos. As epístolas em geral são mais curtas, mas o livro de Apocalipse é talvez um dos mais desafiadores, mas é aquele que conclui o Novo Testamento. Então ele tem ali símbolos, informações muito importantes, e o Evangelho de João será assim único entre os evangelhos. Quem já teve a oportunidade de estudar um pouco sobre os evangelhos, já viu aquele termo sinóticos, Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. O que é isso? Sinótico é uma palavra que vem do grego, que é uma composição de 2 raízes. Sim é uma raiz que significa similaridade, semelhança. E ótica, como no português, significa perspectiva, visão. Então, evangelhos sinóticos são aqueles que apresentam uma perspectiva semelhante, uma visão semelhante sobre os atos e fatos da vida de Jesus.
Porque, de fato, quem já leu os 3 primeiros evangelhos vai perceber que muitas passagens que estão em Mateus, estão em Marcos, estão em Lucas, né? E assim, entre eles, existem muitas passagens semelhantes, similares, embora existam também particularidades. Temos parábolas que estão em Lucas que não estão nos demais, parábola do filho pródigo, parábola do bom samaritano, enfim, mas são chamados sinóticos. Agora o evangelho de João não, ele não entra nessa composição dos 3, porque ele é, assim, muito diferente na sua abordagem. Embora fale também da vida de Jesus, dos atos, das mensagens, é um evangelho, por exemplo, que não será caracterizado por parábolas. Nós teremos os chamados 7 sinais que perpassam o evangelho de João. É um evangelho que não vai focar tanto, embora tenha registros assim também, na natureza da missão de Jesus na terra. Ele vai nos apresentar mais a natureza da missão cósmica de Jesus. Ele vai nos apresentar o Cristo no seu aspecto mais transcendente, mais sublime, nesse sentido se aproximando até daquilo que o Espiritismo nos revelaria depois. O Espiritismo não nos fala de Jesus só como alguém que viveu há 2000 anos, naquela cultura, naquele contexto. O Espiritismo nos fala do Cristo que é o governador planetário deste orbe e que dirige o projeto Terra, se assim podemos chamar, há 4 bilhões e meio de anos, tendo recebido essa incumbência do próprio Pai, do próprio Criador, na condição de Espírito puro que é. Então, o fato dele ter vindo estar conosco, caminhar por essa terra, deixar aqui as suas lições, é só mais uma parte dentro de um programa muito mais vasto e muito mais amplo. Então, enquanto os 3 primeiros evangelistas vão falar sim da natureza divina da missão de Jesus, mas focando muito nos seus atos e na sua atuação aqui na terra, João já nos projeta para um Cristo mais cósmico, para esse Espírito puro que então encarnou para estar aqui conosco, nos ensinando o caminho de nossa evolução espiritual, de nossa libertação espiritual. Então, nesse sentido, o Evangelho de João, ele vai ser bem particular. Para a gente entender melhor isso, basta pensarmos ou buscarmos lá o início do Evangelho. Particularmente para mim, o início do Evangelho de João é um dos mais belos trechos da Bíblia, das Escrituras ou de todos os textos sagrados. É um trechinho que estará muito conectado ao capítulo 1 do livro de Gênesis, quando fala do processo da criação de maneira simbólica, metafórica. É um trechinho, esse capítulo 1 do Evangelho de João, que depois seria explicado para nós no Espiritismo, pelo capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelo capítulo 1 do livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, e é simplesmente maravilhoso a gente poder ver como que as 3 revelações se interconectam, dialogam entre si, quando a gente consegue vencer a dificuldade da forma, das letras, para alcançar o espírito, a essência do ensinamento. O capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 1 de João, o capítulo 1 dessas obras citadas, como o livro A Gênese, de Kardec também, por exemplo, ali a gente percebe uma perfeita correlação, ajudando-nos a entender a magnitude do processo em que nós estamos inseridos. Então, João inicia assim o seu evangelho. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era divino. Tudo que foi feito por meio dele se fez, e sem ele nada do que foi feito se faria. Olha que bonito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha que maravilha, gente, de texto. Quanta riqueza a gente não consegue extrair dessas poucas frases interpretadas à luz do Espiritismo. No princípio havia o Verbo. Princípio do quê? De onde? De quando? Podemos pensar em termos da Terra. No princípio da Terra, quando a Terra ainda não era, quando a Terra era apenas um projeto na mente de Deus, Jesus lá já estava em perfeita comunhão com o Pai.
Espírito puro, como define Kardec, aquele que recebe diretamente o pensamento divino, do qual é incumbido de aplicar, realizar. Aí a gente começa a entender o significado do verbo. João resolve denominar o Cristo de o verbo, no grego logos, palavra. Em que sentido? Aquele que recebe o pensamento divino e executa. O verbo. No princípio havia o verbo. Estava junto de Deus e era divino. Um espírito já divino, porque já reflete plenamente a sua potência criadora, a sua natureza divina. No princípio estava junto de Deus, nele havia vida, a vida era a luz dos homens, e a luz brilha na treva, e a treva não a pôde reter. João usa várias vezes no seu evangelho palavras com sentido ambíguo. É o caso desse versículo que citamos. E a luz brilha na treva, ou nas trevas, e as trevas não a puderam reter. Propositadamente ele usa o verbo reter aqui na tradução para o português, né? Tanto no sentido de que a maioria de nós, a imensa maioria de nós, não conseguiu acolher tamanha luz. Não conseguimos entender aquele tempo tamanha luz. Então não conseguimos reter. Mas também no sentido de que a luz não pode ser retida, presa pelas trevas. Por mais que o tenhamos crucificado, em nada atrapalhamos a sua jornada de retorno ao Pai, a sua liberdade, a sua plenitude, a sua grandeza espiritual. Por mais que em nossa ingratidão a Ele tenhamos dado uma cruz, diante da imensidade do amor que nos deu, ainda assim a luz não pode ser retida pela sombra. Pelo contrário, seguiu com aquela flama acesa até os últimos, os derradeiros momentos, quando roga ao Pai por nós perdão e misericórdia do alto da cruz. Como a dizer que a luz jamais se sente realmente ameaçada pela sombra, ofendida pela sombra. Pelo contrário, a luz sempre se compadece da sombra e nunca desiste de irradiar-se para enfim e gradualmente ir eliminando as trevas e as sombras do mundo, dos corações e das consciências. Então assim João, de maneira magistral, divinamente inspirada, inicia o seu evangelho, deixando para nós esse legado sublime que estava reservado ao Espiritismo em nossos tempos, nos auxiliar a compreender. Porque como é que nós vamos entender toda a dimensão do que está ali simbolicamente explicado, sem entendermos conceitos como lei de progresso, lei de evolução, escala espírita, mundo espiritual? Como é que a gente vai entender tudo que está ali escondido ou velado naqueles símbolos, sem contarmos com as chaves que nos foram dadas depois pelo Consolador? Claro que o aspecto moral da mensagem de Jesus sempre ficou evidente, sempre foi um ponto bem claro no Evangelho, mas outros pontos, outros aspectos, estava reservado ao tempo, à explicação. Jesus mesmo assim nos disse: olha, muitas coisas ainda teria a vos dizer, e João é quem registra isso, mas por ora não poderíeis suportar, mas um dia entendereis. E aí estamos a viver momentos como este, em que a luz do Espiritismo nos propicia tantos recursos de compreensão. Então assim se inicia o Evangelho de João, que vai ter também muitas passagens que são únicas do seu Evangelho, como por exemplo o encontro de Jesus com a mulher samaritana, aquele belíssimo, inspirador diálogo que nós temos no capítulo 4 do seu Evangelho. Antes, no capítulo 3 do seu Evangelho, nós temos aquele, assim, revelador diálogo entre Jesus e Nicodemos, no qual o conceito da reencarnação fica ali evidente para quem quiser ter olhos de ver, né? Mente e coração de compreender. Ali a visão da reencarnação, o seu papel na criação está evidente, e vários outros momentos muito importantes. E um outro aspecto especial do Evangelho de João é que ele será aquele que fará o mais completo registro da última ceia.
daquele momento tão especial, tão emocionante entre Jesus e os discípulos logo antes da sua prisão e posterior crucificação. Então o relato de João sobre a última ceia começa no capítulo 13 e vai findar-se lá no capítulo 18, no capítulo 17 para o 18, melhor dizendo, quando Jesus, o capítulo inteiro de João, capítulo 17, é uma prece de Jesus. Às vezes a gente fala, Jesus deixou uma prece para nós, que é o Pai Nosso. Mas ele deixou uma outra também, não só o Pai Nosso. Capítulo 17 de João é uma prece sublime, belíssima de Jesus, pelos discípulos que ali estavam na última ceia, mas por todos os discípulos do futuro. Ele diz, não peço só pelos que estão aqui agora, mas também por todos aqueles que no futuro crerão em mim, seguirão os meus passos. Então fica a sugestão para que leiam essa belíssima prece com a qual Jesus se despede dos discípulos antes da sua prisão. Então é como que ele já sentindo que chegava a hora, chegava o momento. E nesse registro de João da última ceia, nós vamos ter ali muitas falas muito importantes, muito consoladoras, mas também falas de alerta, preparando-nos para a luta, preparando os discípulos para o que seria a luta para a construção do reino. Não seria um processo assim, indolor, de facilidades, pelo contrário, de luta, mas de muito consolo, de muito auxílio. Então a gente como que bebe mesmo, a gente se nutre como se estivéssemos participando daquela ceia das palavras de Jesus naquele último momento. Mas ainda trazendo algumas particularidades e características de João, vale mencionar que no seu evangelho nós temos um aspecto interessante sobre ele mesmo, uma certa autodenominação, um título que ele próprio se confere a si mesmo. Como a gente vê, tanto pelo Evangelho de João como por outros, João ele fazia parte de um grupo, dentro do grupo dos 12, que era o grupo mais próximo de Jesus. Quem já leu algumas passagens, como por exemplo a passagem de Jesus no Monte Tabor, quando ele sobe ao Monte Tabor e encontra Moisés e Elias, ele não sobe com os 12, ele sobe com 3. Quando Jesus, depois da última ceia, vai para o horto, ele não vai com todos os 12, pelo menos não ali estão todos juntos, Ele fica mais próximo de 3. Esse grupo aí de 3, em alguns momentos, estava mais próximo de Jesus, e é interessante até pensarmos no porquê. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas quem era esse grupo, ou quem eram esses 3? Um deles é Pedro, aquele que talvez tenha sido o que ficou mais próximo, mais conviveu com Jesus. A sua casa foi o primeiro posto de trabalho, efetivamente, da missão pública de Jesus, a casinha de Simão Pedro, onde se iniciou o culto do Evangelho no lar. Então Pedro era um destes, que viria a ser depois o grande condutor do cristianismo, juntamente com Paulo, após a partida de Jesus, Teve um papel capital, Pedro. E nós tínhamos também os 2 irmãos, porque João tinha um irmão. Ambos eram filhos de Zebedeu, provavelmente eram sócios de André e de Pedro, que eram também 2 irmãos, na pesca ali no seu empreendimento de pesca que tinham no lago de Genezaré. Então, João e Tiago maior, porque nós temos 2 Tiagos entre os apóstolos, Tiago maior e Tiago menor. Tiago menor seria aquele com o qual Paulo teria as suas desavenças, as suas dificuldades, aquele que ficaria junto com Pedro na casa do caminho depois da partida de Jesus, mas esse era filho de Alfeu. E nós tínhamos Tiago maior, esse sim, irmão de João, e ambos filhos de Zebedeu. Ao que tudo indica, pelas referências que a gente tem, eram alguns dos mais jovens discípulos de Jesus. João, muito provavelmente, era o mais jovem dos discípulos de Jesus, até porque viveu quase que até o final do 1º século, Então foi o último dos apóstolos a morrer. A gente imagina que quando ele iniciou a sua tarefa, junto a Jesus, ele devia ser um adolescente, por volta de 15, 16 anos, algo em torno disso. Então, quando Jesus nasceu, ele nem havia nascido ainda, viria a nascer, alguns anos depois. E então eles eram esses 2 irmãos, e junto com Pedro formavam um grupo desses 3. E olha que interessante, para a gente ver até a maneira como Jesus foi preparando tudo após a sua partida, porque esses 3 tem uma característica interessante que perpassa esse grupinho. Por quê?
Tiago Maior foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado. Mais ou menos 11 anos depois de Jesus, da crucificação de Jesus, por volta do ano 44 depois de Cristo, o Tiago Maior é martirizado em Jerusalém. Então o irmão de João foi o primeiro a partir. João, como nós sabemos, viria a ser o último a partir, o único dentre os apóstolos que não desencarna martirizado, embora tenham tentado, né, diz a tradição, e são vários historiadores que afirmam isso, inclusive está registrado no livro lá do Miramês que citamos, mas Tertuliano fala sobre isso, Jerônimo, que foram grandes, né, até Juvenal, que era um historiador, escritor que não era cristão, menciona o fato de que Domiciano tentou matar João jogando num caldeirão fervente e não conseguiu. Não foi possível e por isso então ele exila João para a ilha de Patmos, já no finalzinho do século I, de onde João escreveria o seu livro Apocalipse. Essa cena está escrita lá pelo Espírito Miramês, ele propõe lá uma certa explicação para o fato, né? Mas era muito comum, assim, existem outros registros de mártires que eram submetidos às torturas mais atrozes e não sentiam dor, né? Eram sentados em cadeiras candentes de metal, eram torturados das maneiras as mais atrozes concebíveis e não sentiam dor, pelo contrário, exaltavam, glorificavam. Então, João até tentaram martirizá-lo, mas não foi possível, então o exilaram e ele morre de velhice mesmo, né? Morre por idade. Então ele viria a ser o último a partir. Então percebam, dos três, um é o primeiro, um é o último e Pedro fica onde? É o do meio, né? É o que faz toda a coordenação do processo no meio. Então é como se Jesus ali simbolicamente estivesse preparando o início, o meio e depois a continuidade do trabalho a partir daqueles três, né? Aquele que partiria primeiro, o que seria depois a cabeça, o coordenador e aquele que viria a ser o último a partir, deixando o contributo do último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, sobre o qual nós vamos falar também. E existia até um apelido que foi dado pelo próprio Jesus a esses dois discípulos, né? Jesus, por vezes, dava apelidos. O próprio Simão Pedro, ele não se chamava Pedro, ele se chamava somente Simão. Pedro, quem dá esse nome ou acrescenta esse nome a ele, é Jesus. E muitas vezes esses apelidos, eles descreviam a natureza do indivíduo. Então, assim como Pedro recebeu esse adendo, digamos assim, os dois irmãos, filhos de Zebedeu, devido a algumas passagens e talvez devido à juventude, né, à impetuosidade da juventude, eles foram denominados por Jesus de filhos do trovão. Tem uma cena muito conhecida no Evangelho, quando eles estão indo para Jerusalém, passando pela Samaria, Jesus manda alguns discípulos à frente para que conseguissem hospedagem. E a hospitalidade, a hospedagem, naquele contexto, naquela época, era absolutamente uma lei. Não se negava hospedagem a ninguém. Aqueles povos que viviam no deserto, que sabiam das agruras de caminhar-se pelo deserto, não se negava. No entanto, os samaritanos, que tinham lá suas cistas com os judeus, em vendo que eram judeus, recusam hospedagem a Jesus e aos seus discípulos. João e Tiago voltam irados, bastante irritados com aquele acontecimento, e pedem a Jesus: nós podemos rogar ao céu para que caia fogo e queime todos os samaritanos? Discípulos de Jesus, filhos do trovão. Quem vê João assim e vê depois Francisco de Assis fica a pensar: meu Deus, quanta diferença, não é? O amor em pessoa, o amor por toda a criação. Mas é que às vezes a gente tem uma visão sobre Francisco um pouco assim, um pouco pintada, né? Um pouco, porque ele também era muito firme em determinadas posturas, em determinadas coisas, especialmente quando dizia respeito à fidelidade a Jesus. Mas é claro que o Evangelho transformou aquele filho do trovão agora numa luz contida, né? Porque o trovão, ele tem um imenso potencial. O problema é que eu preciso canalizar toda aquela energia, aproveitar toda aquela luz. E é o que o Evangelho de Jesus vai fazendo com os espíritos mais rebeldes, mais impetuosos. Não foi o que Jesus fez com Pedro? A priori, Jesus chamou ele de pedra, talvez por causa da dureza. Mas depois ele se tornou uma pedra de sustentação do cristianismo. Então, o Evangelho vai transmutando a natureza da criatura. Aquilo mesmo que era um vício vai sendo convertido numa virtude. Então, a dureza da pedra, que era Pedro,
que antes feria, era duro, era áspero e ríspido, foi transformado naquele que era uma sustentação, no apoio de muitos. Assim também os filhos do trovão. Toda aquela energia, aquela impetuosidade, o trovão tem luz, tem som, né? Tem toda aquela potência de energia, tudo aquilo foi sendo domado por Jesus e foi sendo convertido em amor. Aí a gente vê a própria fortaleza de Tiago como o primeiro a ser martirizado, claro, com exceção de Judas, né, que desencarna de maneira trágica, e também o nosso querido João, aquele trovão apacentado, como diz a bonita música, canção de Tim e Vanessa, Chamas, que fala da trajetória de João. Fica aí a sugestão, Tim e Vanessa, Chamas. É bem uma mini biografia assim de João. Então ele é esse trovão apacentado por amor a Jesus. E no seu evangelho, como a gente vinha dizendo, ele se autodenomina o discípulo a que Jesus amava. É até um pouco ousado, né? Até um pouco presunçoso, assim, colocar-se como o discípulo que Jesus mais amava dentre todos. Alguns historiadores, alguns estudiosos vão até questionar essa identificação do discípulo amado, como ele foi conhecido ao longo do tempo, né? Ao longo da história. João foi conhecido, chamado de discípulo amado, por conta daquilo que está no Evangelho de João. Alguns historiadores vão dizer que seria uma outra pessoa e tal, mas assim, a maioria deles, também no Espiritismo, vamos entender que se trata mesmo de João. E esse título vai aparecer algumas vezes no seu Evangelho. Por exemplo, lá no capítulo 13, versículo 23, quando está descrito que o discípulo a que Jesus amava recostou-se no seu seio durante a ceia. Por isso a pintura lá, né, da última ceia apresenta um discípulo recostado no seio de Jesus, que seria João. Também vai aparecer lá no capítulo 19 do seu Evangelho, versículo 26, quando diz que o discípulo que Jesus amava estava aos pés da cruz junto de Maria. E como nós sabemos, João foi o único que ficou com Jesus ali, participou da crucificação, sendo o intermediário, né? Ele que ia levar a mensagem para Maria, avisar do que estava acontecendo, e esteve ali no último momento, quando Jesus então volta-se para ele e diz: eis aí a tua mãe, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E de fato depois se estabeleceu uma amizade muito bela entre João e Maria. Ele começa a trabalhar na cidade de Éfeso, né? A igreja de Éfeso se desenvolve muito sob o amparo e a coordenação de João. Hoje Éfeso fica lá na Turquia, né? E ele volta em determinado momento e leva Maria consigo para Éfeso, e ali ela vive os seus últimos dias na terra, acolhendo a muitos e muitos peregrinos que iam buscar lá a mãe do Senhor. A Mãe Santíssima é o título que ela recebe ali. Então se estabelece um vínculo muito profundo entre João e Maria em decorrência dessa cena. Também no capítulo 20, versículo 2, nós temos uma referência quando Madalena volta do sepulcro que estava vazio e avisa a Pedro e ao discípulo que Jesus amava que o mestre não estava lá. E finalmente no último capítulo de João, capítulo 21, no versículo 7, nós temos mais uma referência quando eles estão pescando e eles veem Jesus ao longe, já depois da crucificação. Pedro até pula nu na água, porque eles percebem que se tratava de Jesus, e ele estava com tanta saudade que ele vai nadando sem esperar o barco chegar na margem. E finalmente a última referência com essa expressão, né, o discípulo amado, ou o discípulo a que Jesus amava, quando Jesus chama Pedro à parte, aquele momento em que Jesus conversa com Pedro, né? Pedro, tu me amas e tal. E aí uma hora Pedro aponta para João e fala assim: e esse aqui, Senhor? Porque Jesus ali, ele traz uma espécie de profecia sobre a desencarnação de Pedro. Pedro, outrora você se cingia você mesmo e ia onde querias, mas um dia virá em que outro te cingirá e te levará aonde não queiras ir. Falando da morte de Pedro, que seria crucificado de cabeça para baixo na cidade de Roma. E aí Pedro pergunta: tá, e esse aqui, o que vai ser dele, né? Apontando para o João, novinho ainda e tal. E Jesus só fala assim: se eu quero que ele fique até que eu volte, até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu.
Como é dizer, Pedro, não é da sua alçada, pode deixar que eu sei muito bem qual que é a tarefa de cada um. A você, segue-me tu, esse aqui vai ficar por último, ainda tem coisa demais para ele fazer. Ele ainda tem um livro inteiro para escrever, já no finalzinho da sua vida. Então é daí que surge esse título, essa expressão de o discípulo amado, né? Que vai culminar a sua tarefa no mundo, como nós mencionamos, escrevendo o livro de Apocalipse. Apocalipse, gente, do grego, a gente às vezes associa Apocalipse a Armagedon, né? Aquela coisa de destruição. Mas Apocalipse do grego significa revelação. Apo é uma preposição, remover, extrair de, tirar de. E calipto é cobrir, velar. Então, remover o que cobre, remover o que está velando, ou remover o véu. Isso é Apocalipse, ou Apocalipto no grego, que é o nome original do livro em grego, né? Apocalipse. Algumas traduções da Bíblia vão colocar, inclusive, o nome do livro de Apocalipse como revelação, dependendo da tradução que vocês forem usar. E qual que é a proposta, então, desse livro, que Jesus deixa como sendo a última incumbência de João? Ele vai se servir também de auxílio de um companheiro seu chamado Johannes, que foi o presbítero. Esse Johannes, inclusive, o Emmanuel menciona ele no livro 50 anos depois. Quando Emmanuel encarna como Nestório, no livro 50 anos depois, ele conheceu Johannes, o presbítero, né, o discípulo de João. Emmanuel cresceu em Éfeso sob a influência de João, quando Nestório. Então ele menciona isso lá no livro 50 anos depois. O Emmanuel, depois, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 14, quando ele faz uma síntese da evolução do cristianismo, ele diz assim, no capítulo 14, item 5, falando do Apocalipse de João, que quase findando-se o primeiro século, Jesus com seus mensageiros fazem um levantamento de como estava andando, encaminhando-se a mensagem cristã. E eles percebem que, assim, em muitos aspectos o negócio não ia bem, especialmente no que dizia respeito a Roma. Nós tínhamos já a época gloriosa dos mártires. Depois de Nero, muitos e muitos corações deram sua vida em testemunho sublime por amor a Jesus. Mas Roma, coitada, né? O Império Romano, que tinha um projeto, se transviou completamente. Então Jesus, com os seus, começam a replanejar os horizontes da civilização do porvir. Roma, diz lá Emmanuel, havia se convertido num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. E de fato, dali por diante, Roma viria cada vez mais a se deteriorar até a sua ruína, né? O Império Romano, nós estamos dizendo. E aí é nesse momento em que eles estão fazendo esse planejamento dos séculos por vindouros da humanidade terrestre, que Jesus chama João, que estava já mais idoso, bem velhinho, na ilha de Patmos, que é uma ilha que fica ali no Mar Egeu, né, próxima à costa da Turquia. Ele chama João em desdobramento no mundo espiritual e começa a apresentar uma série de visões para ele, né, uma mediunidade onírica, poderíamos dizer, na conceituação espírita, ou numa mediunidade de desdobramento, de segunda vista. Ele começa a mostrar uma série de imagens que falam do futuro da humanidade, de maneira simbólica. E aí, o Emmanuel descreve, né, que João, atônito diante de tudo aquilo, depois que ele voltava ao corpo, ele buscava registrar, buscava escrever. Mas diz Emmanuel que mesmo sendo ele já aquele discípulo, com tantos anos de experiência, com tanta dedicação, por vezes ele não conseguiu traduzir com toda a clareza o que ele estava vendo. A expressão humana não conseguiu ser um veículo fiel de todo o aspecto divino que ele via. Claro que ele trouxe muitos e muitos aspectos. E diz Emmanuel, estão ali traçados na forma de símbolos, claramente, por óbvio, muitos dos principais fatos e acontecimentos posteriores a João na história da humanidade. As guerras, as nações do futuro, o comercialismo, as quedas humanas, especialmente no âmbito do cristianismo, as lutas ideológicas, assim como a culminância, a Jerusalém que vem de cima e encontra pouso na terra, tudo está ali previsto. E está aí hoje o Espiritismo para nos ajudar a entender toda a simbologia desse livro. Mas ali estão apresentados os panoramas do porvir da humanidade. Tanto as quedas, temos lá a figura da besta, que não é senão a humanidade, o ser humano desviado do seu propósito divino. Essa é a ideia da besta, né? Muitas vezes
Essa figura da besta aparece no Apocalipse, aparece em Daniel, em outros livros do Antigo Testamento, e geralmente ela se apresenta como parte humana, parte animal. O que é isso, gente? É um símbolo do ser humano que se animaliza. Quando a gente se entrega à carnificina, quando a gente se entrega à morte de nossos irmãos, quando a gente, a pretexto de ganância, de cobiça, faz com que tantos ainda padeçam na terra, o que a gente está demonstrando? A nossa animalidade. Essa é a ideia da besta. Não tem nada de uma força assim tão poderosa a ponto de lutar. Não, são os espíritos animalizados, nós muitas vezes, né? E também aqueles espíritos que ainda coordenam, falanges, essa é a ideia, a figura da besta. Mas, acima de tudo, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. É um livro da misericórdia. O discípulo amado foi escolhido para ser aquele que veiculasse à humanidade uma mensagem sobre o amor que nunca desiste, sobre a misericórdia infinita de Deus para com a humanidade, porque o livro de Apocalipse, embora todas as lutas que ele descreve, ele termina como? O belíssimo capítulo 21 do livro de Apocalipse, em que está dito: não haverá mais lágrimas, Deus será agora Pai de todos, todos se reconhecerão como filhos dele, e ele fala daquela Jerusalém, uma imagem, uma figura, né? A Jerusalém do alto, que encontra pouso sobre a terra. O que é isso? Os valores que já vigoram nas esferas superiores, um dia encontrarão morada na terra. O reino do céu, um dia estará na terra. Não é o que está no Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Então, a Jerusalém que desce do alto é sobre isso. E é assim que termina o livro de Apocalipse. Então, é, acima de tudo, um livro de esperança e de misericórdia. E é aqui, mais propriamente, que a gente queria enfatizar essa missão, essa incumbência de que o discípulo amado foi incumbido, né, para a qual foi selecionado por Jesus. Não só pelo livro de Apocalipse, mas fazendo uma conexão conosco, melhor dizendo, espíritas, nós precisamos lembrar que ele foi o único, dentre os evangelistas, que fez registro sobre o Consolador. A promessa do Consolador está ali registrada unicamente no Evangelho de João, no registro, no relato da última ceia, nos capítulos 14, 15 e 16, é que nós temos a preciosa, a consoladora promessa do Paracleto, do Consolador, quando Jesus diz: um dia vos enviarei um Consolador, que estará para sempre convosco, que falará de mim, lembrará tudo que vos disse, vos ensinei, e explicará todos os meus ensinamentos. O Espírito de verdade que vos guiará na busca por toda a verdade. Então João havia sido o escolhido para registrar a promessa do Consolador para a humanidade. Mais tarde, o escolhido, o discípulo amado, desses prognósticos de esperança do porvir, embora as lutas que haveriam de vir. E é assim que nós vamos ver João do mundo espiritual operando também pela chegada ou na seara do Consolador, a partir de uma mensagem que nos traz o Espírito, mais uma vez, Humberto de Campos, irmão X, no livro Palavras do Infinito, capítulo de número 10, nós temos uma mensagem chamada A Ordem do Mestre. Lembrando que nesse ínterim, né, nesse intermédio entre o advento do Espiritismo e lá o Evangelho, ele já vinha vindo como Francisco de Assis, acendendo uma luz inapagável na Idade Média, relembrando-nos o que era cristianismo, que era de fato viver o Cristo. Propôs como ordem da sua, ou melhor, como regra da sua ordem, a ordem dos franciscanos. Qual que é a regra de vocês? Perguntaram os poderosos de então, né, eclesiásticos. E ele diz: a nossa regra é isso aqui. Juntou um monte de versículos do Evangelho e falou: aqui está a nossa regra. Essas são as orientações para quem quiser ser um franciscano. E aí alguns ficaram: mas isso aqui é impossível. Como é que nós vamos viver isso aqui? E aí um dos cardeais da Cardeal João de São Paulo, que é uma figura conhecida também para nós espíritas, intervém e consegue a aprovação da ordem dos franciscanos. Mas
diz-nos aqui, irmão X, Humberto de Campos, que era Natal. Ele não menciona quando se deu esse encontro no mundo espiritual entre Jesus e o discípulo bem-amado. Era Natal. E então o céu estava em festa, relembrando aquela noite inesquecível que marcaria de maneira indelével a história da humanidade. Então, festas, hosanas, cânticos do mundo espiritual, nas esferas sublimadas. Quando então João é chamado por Jesus no mundo espiritual, que lhe indaga: João, lembras-te do meu aparecimento na terra? E aí João começa a falar da questão cronológica, de quando havia sido de fato o aparecimento de Jesus, porque houve um erro na datação pelo Frei Dionísio lá no século VI. Na verdade, Jesus nasceu antes de Cristo, né? Nós temos a Era Comum, que começa lá do ano 1 em diante, né? Depois de Cristo, mas Jesus, na verdade, nasceu mais ou menos ali 5 anos antes de Cristo, porque Herodes ainda estava vivo, não Herodes Antipas, mas Herodes o Grande estava vivo, e ele desencarna em 4 anos antes de Cristo. Então houve um erro na datação por conta desse frei, que fez um cálculo ali errado, mas acabou ficou consolidado. Mas Jesus fala, não é disso que eu estou falando, não estou falando da questão cronológica, João, não se preocupe com isso. É que essa noite, esse dia me remete a doces lembranças. E aí João começa a falar, sim, falas do valor moral do acontecimento. E aí João começa a descrever aquela noite, os pastores, os anjos, o momento sublime, Maria, José. Imaginemos, ele estava no mundo espiritual, João não tinha nascido ainda, então ele acompanhou muito certamente a cena do mundo espiritual. Ele viria a nascer só alguns anos depois. E ele descreve toda aquela beleza da cena e tal, né? Mas aí Jesus, em determinado momento, fala assim: sim, João, e por falar nos meus deveres, porque ele fala também do que foi a vida de Jesus depois, os trabalhos, os sacrifícios, as renúncias, e aí Jesus fala, sim, meu João, e por falar nos meus deveres, como seguem no mundo as coisas atinentes à minha doutrina? É óbvio, gente, que isso aqui são perguntas retóricas. Não é que Jesus é um desinformado que não sabe como é que o mundo está indo, né? Seria um contrassenso ante o que o próprio Espiritismo nos ensina. Mas sabe aquela pergunta que você faz para incentivar o outro a pensar e a responder por si? Então é esse tipo de abordagem que nós temos aqui. Como nós vemos lá no Evangelho, João 6,36, tem uma hora que o João mesmo registra e fala assim, Jesus faz uma pergunta para um dos discípulos, aí o João põe um parênteses e fala assim, ele bem sabia a resposta, mas ele queria, na verdade, colocar o discípulo à prova, né? Mesma coisa aqui. Aí o João responde assim, vão mal, meu Senhor. A questão da sua doutrina lá no mundo está complicado. Desde o concílio ecumênico de Nicéia, efetuado para combater o cisma de Ário em 325, as vossas verdades são deturpadas, porque é no concílio de Nicéia que Jesus é elevado à categoria de Deus. Ário, que é também uma figura conhecida para nós espíritas, ele defendia uma ideia de que Jesus era uma criatura como nós. Isso se chamou arianismo, e não tem nada a ver com o arianismo depois, né, da Europa, não tem nada a ver com isso. Mas essa doutrina foi considerada uma heresia no concílio de Nicéia, e aí Jesus foi elevado à categoria de Deus, e dali por diante a gente começou realmente a colocar os pés pelas mãos. Ao arianismo seguiu-se o movimento dos iconoclastas, que foi um movimento ali no século VIII, século IX, de destruição de imagens, né, tentando resgatar a pureza da origem, mas não pelos meios mais adequados. Seguiu-se o movimento dos iconoclastas em 787, e tanto contrariaram os homens o vosso ensinamento de pureza e de simplicidade, que eles próprios nunca mais se entenderam na interpretação dos textos evangélicos. Mas não te recordas, João, que a minha doutrina era sempre acessível a todos os entendimentos, pelo menos na sua essência, né? Há dúvida, gente, no amar-vos uns aos outros? Tem como se equivocar nisso? Perdoar 70 vezes 7, tem condicionante ali, tem exceção à regra, tem dúvida nisso? Ou a gente é que cria os sofismas e as dúvidas, né? Não recordas como que ela era sempre acessível a todos os entendimentos? Deixei aos homens a lição do caminho, da verdade, da vida, sem lhes haver escrito uma só palavra. Tudo isso é verdade, Senhor. Mas logo que regressastes aos vossos impérios resplandecentes, reconhecemos a necessidade de legar à posteridade os vossos ensinamentos. Então eles começaram a fazer os registros. Os evangelhos constituem a vossa biografia na terra,
Contudo, os homens não dispensam em suas atividades o véu da matéria e do símbolo. A todas as coisas puras da espiritualidade adicionam a extravagância de suas concepções. Nem nós e nem os evangelhos poderíamos escapar. Então, fizeram o que foi possível para registrar as lições de Jesus, que chegaram a nós tão ricas, tão belas, desde que a gente saiba buscar as chaves de entendimento e não entre por caminhos de entendimento tão literal que nos complicaram tanto ao longo dos séculos. E os meus representantes, João, que fazem eles? Mestre, envergonho-me de o dizer. Andam quase todos mergulhados nos interesses da vida material. Em sua maioria, aproveitam-se das oportunidades para explorar o vosso nome. E quando se voltam para o campo religioso, é quase que apenas para se condenarem uns aos outros, esquecendo-se de que lhes ensinastes a se amarem como irmãos. E aí Jesus diz: as discussões e os símbolos, meu querido, não me impressionam tanto. Tiveste, como eu, necessidade destes últimos para as predicações, os símbolos. E sobre a luta das ideias, não te lembras quanta autoridade fui obrigado a despender, mesmo depois da minha volta da terra, para que Pedro e Paulo não se tornassem inimigos? Graças a Deus se tornaram bons amigos. Se entre os meus apóstolos prevaleciam semelhantes desuniões, como poderíamos eliminá-las do ambiente dos homens que não me viram, sempre inquietos nas suas indagações? O que me contrista, o que mais me entristece, é o apego dos meus missionários aos prazeres fugitivos do mundo. Trocar as glórias, os tesouros do céu, pelas gloríolas ou vãs glórias e tesouros tão pobres e efêmeros da terra, E aí ele pergunta depois, Jesus, qual o núcleo que detinha o maior poder dentre as várias denominações cristãs, quais aqueles que tinham maior poderio, maior influência. E aí João fala, da igreja que vigorava então, do papado, dos excessos, dos contrastes, tanta riqueza, tanto poder, quando tantos aflitos e tantos necessitados ali estavam no entorno. E ele segue nesse diálogo. E em determinado momento, Jesus volta-se para João e fala assim: entretanto, sussurraram os lábios divinos docemente. Consagro o mesmo amor à humanidade sofredora. João, quando vai abrir o seu relato da última ceia, ele começa assim, João capítulo 13, versículo 1. E tendo-os amado, amou-os até o fim. A gente acha que até o fim é até a cruz, não. É até o fim do projeto Regeneração da Terra. É um amor que não mede esforços, sacrifícios, que não estabelece preço, limite para se doar por nós. Então, mesmo com tantos equívocos nos séculos que se seguiram, Jesus, do mundo espiritual, volta-se para João e diz: consagro o mesmo amor à humanidade sofredora. Não obstante a negativa dos filósofos, as ousadias da ciência, o apodo dos ingratos, a minha piedade é inalterável. E pergunta: que sugeres, meu João? O que a gente pode fazer para solucionar tão amargo problema? Como se Jesus precisasse do conselho de João. O que ele está fazendo de novo? João, você não lembra que você anotou uma coisa lá atrás, não? Lá no capítulo 14, 15, 16 do Evangelho, você não lembra que você anotou uma promessa? Será que não está chegando a hora da promessa se cumprir, João? É isso que Jesus está falando nas entrelinhas. Porque João diz assim: já não dissestes um dia, mestre, que cada qual tomasse a sua cruz e vos seguisse? E aí Jesus complementa, como dizer assim, você não alcançou ainda onde eu queria chegar. Mas prometi ao mundo um consolador em tempo oportuno. E os olhos claros e límpidos de Jesus, postos na visão piedosa do amor de seu Pai Celestial, o Mestre então exclamou: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da nossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome.
Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus, ao Apocalipse. Removerá mais um véu, um novo Apocalipse. Então, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas de meu amor. Então assim nasce o projeto do Espiritismo na Terra. Uma ordenação de Jesus de novo ao discípulo amado, pedindo que ele mais uma vez desvelasse para nós os véus que nos cobrem a realidade da vida, a grandeza da vida e a infinitude, a imensidade da misericórdia de Deus e de Jesus para conosco. E é assim que então que João, o discípulo amado de outrora, começa a mobilizar a falange para que as vozes do céu pudessem ressoar na terra. E é assim que, na assinatura de Os Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, qual o primeiro dos nomes que lá comparece? Sabemos que São Luís foi o coordenador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que o Espírito de Verdade, que é o próprio Mestre, esteve à frente de tudo, mas o primeiro nome que aparece lá em O Prolegômenos é São João Evangelista, o discípulo bem-amado, atendendo à ordenação de Jesus, para que por meio do Espiritismo dissesse à humanidade, a todos nós: não desistiremos de vós. O amor de meu Pai é infinito, e assim o meu amor também. Que o Evangelho brilhe de novo no mundo, que o Evangelho redivivo ressoe novamente aos corações, convidando-nos, enfim, ao banquete da nova era, ao sublime banquete da Boa Nova. Que Jesus, portanto, a todos nos abençoe e que a história desse discípulo, assim como a missão de que está incumbido de sempre nos lembrar o quanto Jesus nos tem amado e o quão grandiosa é a misericórdia em nossas vidas, que isso nos possa tocar o coração para que não mais posterguemos o quanto temos recebido, o convite que já tem chegado até nós e, enfim, avancemos em direção à luz que nos espera, em direção a Jerusalém do alto, a humanidade renovada pela qual todos ansiamos. A todos vocês, muita luz e muita paz, paz e bem, como diria o nosso Francisco.